Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Vamos ler aqui no capítulo 3, a partir do verso de número 14. E nós vamos ler também o capítulo 4, os cinco primeiros versículos. Abra a sua Bíblia. Hoje à noite nós vamos aqui, nesse tempo que temos, refletir um pouco a respeito do que a palavra de Deus ela nos orienta. É sempre uma alegria participarmos do culto de doutrina, é sempre uma satisfação termos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje à noite, eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações em relação à sua palavra, em relação a essa bênção que Ele nos deu, que é a Bíblia Sagrada. Acompanhe comigo. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje à noite, eu queria, nesse texto que nós lemos, falar sobre as Sagradas Escrituras e a sua obra, a obra da Bíblia Sagrada em nós e através de nós. Como sabemos, a Bíblia é um presente de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade. E quando nós enxergamos a Bíblia como esse presente, a tendência natural da nossa vida é progredir, é avançar, mesmo em meio às dificuldades que a vida nos oferece. Então nós vemos aqui um texto onde Paulo traz uma orientação a Timóteo a respeito dessa bênção, a respeito desse presente dado por Deus a cada um de nós. E como a Bíblia Sagrada, ela age não só em nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Paulo, ele traz aqui alguns ensinamentos que são indispensáveis para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Todos nós fomos chamados a fazer algo para Cristo. Alguns estão no corpo de obreiros, mas todos que são chamados a estar na igreja têm um trabalho a fazer, têm uma missão a desempenhar. E essa missão nessa terra, ela é fundamental que ela seja desempenhada, fundamentada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Porque quando nós fazemos assim, mesmo que as coisas elas não sejam tão fáceis de realizar, mas nós sabemos que nós estaremos respaldados pelo próprio Deus que nos orientou a fazer aquilo da maneira correta, da maneira que não só Ele se agrada, mas também que Ele abençoa. Então nós vemos aqui alguns ensinamentos de Paulo que nós podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje, para que a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida de uma maneira geral, ela seja esse progresso contínuo, essa
caminhada contínua diante de Deus e onde Ele abençoa a nossa vida por intermédio dessa obediência, dessa atenção que nós temos à sua palavra. E eu queria aqui falar sobre exatamente isso, as Sagradas Escrituras, a sua obra em nós e através de nós. Em nós, as Sagradas Escrituras, elas têm uma função de nos moldar conforme aquilo que outrora foi perdido quando o homem pecou contra Deus. O homem peca contra Deus, a mulher peca contra Deus lá no início, e a imagem e semelhança desse Deus é deturpada, ela é manchada, e o homem ele anda em pecado, anda desgarrado, anda distante de Deus, fazendo tudo aquilo que desagrada o Todo-Poderoso. E Paulo aqui, ele começa trazendo uma orientação muito prática para a vida de Timóteo, para as nossas vidas também, de qual deve ser a nossa atitude em relação ao nosso aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos sempre ouvindo falar a Bíblia Sagrada, nós estamos sempre ouvindo a Bíblia ser ministrada aos nossos corações, nós frequentamos a escola dominical, nós participamos das doutrinas, nós caminhamos e conversamos com amigos que debatem sobre a Bíblia Sagrada, nós ouvimos no rádio, na TV. Hoje as mídias sociais, elas têm a palavra de Deus sendo ministrada de uma maneira praticamente instantânea, diariamente, quase todos os momentos, mas existe uma atitude que deve existir, que deve não só permear, mas morar no nosso coração em relação a esse aprendizado da palavra. E Paulo fala que essa atitude é a perseverança. Não adianta nós apenas ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que guardar essa palavra e perseverar nessa palavra todos os dias em nossas vidas, todas as horas em nossa vida, em todos os momentos que nós vivemos aqui neste lugar. A vida, ela nos oferece muitos desafios, a vida, ela nos coloca diante de N situações que nós somos confrontados a tomar decisões, somos confrontados a fazer escolhas, e quando nós permanecemos naquilo que nós somos ensinados, naquilo que nós aprendemos em relação à palavra de Deus, a nossa tendência natural é tomarmos a decisão correta, é fazermos as escolhas corretas em nossas vidas. Então, a primeira orientação de Paulo a Timóteo nesse texto é a respeito de como nós devemos lidar, qual a nossa atitude em relação ao aprendizado da palavra. Não adianta ouvirmos a palavra e não colocarmos essa palavra em prática no nosso dia a dia. Não adianta sermos apenas conhecedores do Evangelho e não aplicarmos esse conhecimento no nosso dia a dia. Não adianta nós frequentarmos os cultos, os locais onde a palavra é ministrada e aquela palavra não fazer parte da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, Paulo, ele começa trazendo uma orientação básica para Timóteo. Ele diz que Timóteo deve permanecer naquilo que ele tem aprendido, naquilo que ele aprendeu do próprio Paulo e de outras pessoas que o instruíram, o orientaram a respeito da vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Então, a perseverança é extremamente necessária para que venhamos ter êxito naquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Mas Paulo continua e ele menciona também o valor desta palavra, o valor que essa palavra nos trouxe. Vivemos em um tempo onde os valores, aquilo que nós entendemos como algo bom para a nossa vida, tem sido muitas vezes mal compreendido pelas pessoas. Muitas pessoas falam e esperam bênçãos, achando que aquela bênção que vai chegar de Deus para a sua vida vai ser a maior bênção que vai acontecer na sua vida. E quando nós olhamos para a orientação de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que a palavra de Deus já nos trouxe o maior valor, que é a palavra que nos revelou a salvação em Cristo Jesus.
Jesus. A palavra de Deus, ela nos trouxe o conhecimento dessa salvação. Imaginemos nós aqui, nesse culto hoje à noite, onde ou como nós estaríamos se um dia a palavra não tivesse adentrado às nossas mentes, aos nossos corações. Estávamos desgarrados, longe de Deus, andávamos em trevas, entregue aos vícios, entregue a tudo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus e, naturalmente, de uma maneira que ia acontecer, se nós não tivéssemos acesso a esse conhecimento, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Mas Paulo menciona esse valor imensurável que a palavra de Deus nos trouxe, que é o conhecimento da salvação na pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela revela um plano de remissão para a vida do homem que se desgarrou, que pecou, que desobedeceu a Deus. E desde o início, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus, ele promete que da semente da mulher se levantaria um que pisaria a cabeça da serpente e nos traria a salvação novamente, a comunhão perdida lá no paraíso, lá no Éden, mas que essa comunhão seria restaurada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então esse valor, ele é imensurável. Nós não podemos nem medir o valor que a palavra de Deus, ela trouxe a nós, nos revelando o conhecimento da salvação. Então, por mais que nós queiramos outras bênçãos, e por mais que nós vejamos outras bênçãos na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, mas a maior bênção, ela já revelou, já trouxe a nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós podemos glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo que eu tenha ainda dificuldades na vida, mesmo que eu passe por privações, mesmo que as situações elas sejam muitas vezes até constrangedoras em relação ao que eu enfrento no meu dia a dia, mas eu tenho a certeza que eu vou morar no céu, eu tenho a certeza que eu fui perdoado dos meus pecados, eu tenho a certeza que hoje tu me ama e tu tem preparado um plano para que eu possa estar contigo por toda a eternidade. Então Paulo traz essa orientação em nós. A palavra de Deus se revela como essa palavra de valor imensurável que nos traz o conhecimento da salvação. Como é bom termos a alegria de alguém nos perguntar: você é crente? E você dizer: sou, graças a Deus, né? Como é bom alguém perguntar: você sabe para onde você vai depois que você passar por essa vida aqui, e você dizer: sim, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus se revela, a palavra de Deus, ela mostra a mim, a palavra de Deus, ela me dá a direção, ela me revelou o que vai acontecer na minha vida depois desses 60, 70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui nessa terra. Então, esse conhecimento da salvação, ele é imensurável, de valor imensurável. Mas Paulo continua também, ele faz referência à autoridade que há na palavra de Deus. Ele diz que essa palavra, ela é inspirada pelo próprio Deus, e ele menciona que essa inspiração, ela é total e não parcial. Vivemos em um tempo também onde muitas pessoas, por não terem mais uma fé inabalável, uma fé no poder de Deus, uma fé de que Deus está acima de nós e não se resume às nossas limitações humanas, não acreditam mais em muitas coisas que a palavra de Deus diz. Até acham que são lendas, acham que são simplesmente histórias contadas para passar de geração em geração, como se fosse ali um conto para que as pessoas elas tivessem o que falar. Muitas pessoas nos nossos dias não acreditam mais nos milagres de Jesus Cristo, nos milagres que a Bíblia
que a Bíblia Sagrada revela. Muitas pessoas não acreditam mais nem que Jesus, Deus, se tornou homem, habitou aqui entre nós e morreu na cruz do Calvário, porque não acreditam mais na inspiração da Bíblia de forma total. Acham que algumas partes da Bíblia Sagrada, elas estão lá simplesmente para preencher espaço e nos ajudar a compreender alguma coisa de cunho histórico, ou simplesmente para que nós tenhamos o que falar em relação a algo. Mas quando Paulo fala sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, ele fala que essa inspiração, ela é total, ou seja, tudo aquilo que foi revelado, que está revelado por Deus e que está na Bíblia Sagrada, nós cremos que veio do próprio Deus, para que nós tenhamos o conhecimento de que Ele tem um poder tão grande que nós não sabemos nem descrever, e tudo aquilo que acontece que nós não conseguimos definir, acontece porque Ele é Deus, e Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer qualquer coisa. Aquilo que a gente não consegue explicar, aconteceu porque foi Deus que fez, e o poder de Deus, ele é ilimitado, é um poder que não tem como também contarmos, ou mensurarmos, ou limitarmos, não. Aconteceu porque foi Deus que fez, e se Ele fez, nós temos a palavra de Deus nos revelando para que nós venhamos crer que Ele é todo poderoso, que Ele está acima de nós, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele pode abrir o mar, que Ele pode ressuscitar mortos, que Ele pode curar enfermidades, que Ele pode revestir de poder pessoas que outrora eram pessoas perdidas para a sociedade, que Ele pode fazer aquilo que nós duvidávamos na nossa incredulidade, mas Ele faz para provar que é Deus, e revela na Bíblia Sagrada, inspira homens a escrever, para que nós reconheçamos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, não só aqui na terra, mas como também lá nos céus. Paulo continua e ele diz que nós devemos observar também a utilidade que essa palavra ela traz para as nossas vidas, para a vida do homem. E ele fala que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras, ela tem utilidades no que diz respeito a ensinar, a repreender, a corrigir, a nos educar na justiça. A palavra de Deus, ela age em nós em todos os aspectos. Vivemos em um tempo onde muitas palavras, muitas pregações têm sido ministradas como que para massagear o ego das pessoas, como que para dizer que você sempre vai conquistar o que você quiser, como para dizer que você é merecedor daquilo que você tem. Vivemos em um tempo onde parece que o centro das coisas se tornou o homem e a nossa própria vontade. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas nos orientam, elas nos mostram que a palavra de Deus, ela tem utilidades diversas no que diz respeito à construção, a moldar o nosso caráter diante de Deus e diante das pessoas. Deus tem palavra de bênção, claro que sim, a Bíblia Sagrada revela isso, e graças a Deus, quando eu ouço uma palavra que fala de vitória, que fala de bênção, que fala de ânimo, eu fico maravilhado, eu agradeço a Deus, eu saio renovado, eu vou para casa feliz. Mas quando eu escuto uma palavra de correção, uma palavra dura, uma palavra que mostra o pecado, que mostra o meu erro, eu também tenho que agradecer a Deus e dizer: Senhor, Tu está falando isso porque está revelado na Tua palavra, e se está revelado na Tua palavra é porque eu sou um homem, eu posso pecar, eu posso te desagradar, e eu tenho que ser repreendido para que eu encontre o caminho correto para andar, para que eu me arrependa dos meus pecados e eu ande na Tua presença de maneira a Te glorificar. A palavra de Deus tem essa utilidade de nos falar algo que nós gostamos de ouvir, mas também de nos falar algo que nós não gostamos de ouvir.
Porque nós queremos muito ouvir coisas boas. Quem não quer? Eu quero. Mas muitas vezes o que nos move mais para frente, mais para progredirmos é aquilo que vem com amor, com respeito, mas com dureza, para que nós possamos perceber o erro que nós estamos cometendo. Então, em nós também, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tem essa imensa utilidade de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir, nos educar na justiça, para que nós possamos agradar a Deus, sermos bons cidadãos aqui nessa terra, mas nos prepararmos como cidadãos do céu também, para que um dia nos encontremos com Ele e Ele possa nos receber como ovelhas bem-vindas diante da sua presença. Em nós também, a palavra de Deus, ela tem um objetivo que é fundamental para a vida do crente. E Paulo diz isso a Timóteo. Ele diz que essa mensagem, essa palavra divina para nossas vidas, tem a finalidade de aperfeiçoar o crente para um bom desempenho da obra para a qual fomos chamados a fazer. Não adianta fazer a obra desmantelado. Não adianta dizer que faz isso ou aquilo, que tem essa função ou aquela, desmantelado. Todos nós erramos na nossa caminhada. Não tem como dizermos que em determinados momentos da nossa vida nós não cometemos falhas e até mesmo pecados diante de Deus, que nós temos que nos arrepender, chorar diante dEle, pedir para Ele ter misericórdia, nos perdoar e nos renovar novamente. Mas viver uma vida de pecado aí é outra coisa. Então a palavra de Deus, ela tem essa finalidade de trazer a nós esse aperfeiçoamento, esta busca pela santidade que nós devemos ter no nosso dia a dia, para que nós tenhamos a condição de fazermos a obra de Deus, de desempenharmos a nossa tarefa, de fazermos aquilo para o qual fomos chamados a fazer. Porque nós fomos todos chamados a fazer algo, seja pregar a palavra, seja aconselhar alguém, seja orar por uma pessoa, seja montar a cesta básica para mandar para pessoas que são mais carentes do que nós, seja ficar na portaria recebendo as pessoas, seja tocar, seja cantar, seja distribuir um folheto, seja dar um abraço em alguém. Tudo isso diz respeito à missão para a qual nós fomos chamados a fazer. E quando nós desempenhamos essa função diante de Deus, Ele quer que nós façamos sim, mas façamos vivendo e procurando viver dia a dia uma vida de santidade. E nós só alcançaremos essa vida de santidade buscando nas Sagradas Escrituras, buscando na Palavra de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados com essa palavra, quantas vezes nós ouvimos, ou lemos, ou assistimos algo relativo à palavra de Deus, e somos impactados por aquela palavra, e dizemos para si mesmo e para Deus: Senhor, eu tenho que melhorar, Senhor, me perdoa, Senhor, santifica-me nessa área, Senhor, que eu possa, Senhor, te servir e ser testemunha viva de que o teu poder está agindo sobre a minha vida, e eu posso te glorificar no meu dia a dia. Em nós, a palavra de Deus, ela age dessa forma. Mas através de nós, como a palavra de Deus ela age? Paulo, ele continua esse texto e ele diz o seguinte, que através de nós, a palavra de Deus em relação a nós, em primeiro lugar, nós temos uma responsabilidade, que é pregar a palavra. E quando nós falamos em pregar a palavra, parece que a gente só lembra do pregador que está com o microfone na mão. Mas pregar a palavra é falar aquilo que você aprendeu da Bíblia Sagrada para outras pessoas. Talvez os maiores ganhadores de alma não sejam aqueles que estão com o microfone na mão no púlpito.
Talvez os maiores ganhadores de almas são aqueles que pregam a palavra quando pegam um ônibus, quando entram no trabalho e no horário de almoço, eles aproveitam para evangelizar alguém, quando encontram alguém triste no terminal, quando voltam para casa, encontram alguém sentado numa calçada, precisando ouvir algo, ou passam numa praça e expõem a palavra de Deus, ou fazem aquilo que na verdade não é visto pelos demais. Talvez os maiores ganhadores de almas são essas pessoas. Eu posso dar um testemunho hoje aqui da minha mãe, que já está com o Senhor Jesus. Nós começamos a morar em um bairro, e nós moramos nesse bairro desde o ano de 82, quando o meu pai, que trabalhava em outro estado, veio para morar aqui no Ceará. E eu lembro que aquela rua só tinha a nossa família de crente. Só tinha a nossa família de crente. Mas a minha mãe, que nunca foi uma pregadora de púlpito, que nunca foi desenvolta para falar no microfone, que era uma mulher de poucas letras, que era uma mulher que muitas vezes não sabia nem expressar as palavras direito, antes dela ser chamada para estar com o Senhor, a maioria das pessoas daquela rua, a maioria não, a totalidade das pessoas daquela rua já tinham ouvido a palavra de Deus por intermédio da boca dela. E detalhe, que não é um detalhe, grande parte daquelas pessoas que ouviram a pregação do Evangelho por intermédio da boca dela, levantaram a mão e disseram: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Prega a palavra, é uma responsabilidade. Paulo, ele fala que através de nós devemos carregar conosco essa responsabilidade de pregar. Sim, se tivermos a oportunidade de subirmos no púlpito e falarmos do Evangelho, aproveite, se prepare, estude, leia a Bíblia, venha aqui, ore ao Senhor, peça a graça de Deus e pregue a palavra. Mas se for em qualquer outro lugar, pregue a palavra, leve o Evangelho, fale de Jesus Cristo para toda criatura. No dia que a minha mãe morreu, dia 30 de junho de 2013, ela evangelizou um rapaz que estava passando na rua da igreja. Eu estava no setor 4 na época. Ela evangelizou, o rapaz ia passando e ela evangelizou. Tinha terminado a escola dominical e ela falou de Jesus para ele, entregou um folheto, que ela sempre andava dentro da Bíblia, e disse assim: olha, falou de Jesus, disse: olha, hoje à noite tem culto. Se você quiser vir, vai ser uma bênção. E aquele rapaz voltou, e à noite ele foi à frente e nós oramos por ele. Eu nunca mais vi aquele rapaz. Eu não sei se hoje ele está crente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando ela viu essa situação, ela ficou extremamente feliz no último dia da sua vida aqui nessa terra. E ela chegou para mim e disse: Alexandre, hoje eu ganhei uma alma para o Senhor Jesus. Prega a palavra, fale a palavra de Deus. Não se intimide porque você é pouco letrado, ou porque as pessoas não acreditam em você, ou porque você não foi chamado para uma função dentro do ministério. Isso vai acontecer se for da vontade de Deus em determinado tempo, mas pregue a palavra, leve o Evangelho. Através de nós também, nós devemos fazer isso com insistência. É isso que Paulo diz para Timóteo: insta. O que quer dizer isso? Prega a palavra, insta. Esse verbo instar quer dizer persistir, insistir, solicitar reiteradamente. Porque muitas vezes nós pregamos para alguém e o que acontece é o seguinte: a gente parece que não gosta muito da pessoa, a pessoa parece que é muito chata, né? E a gente diz assim: pronto, do sangue desse eu estou livre. Preguei, se ele não aceitar Jesus é com ele. Estou livre desse sangue. Insta,
Prega a palavra de maneira insistente, de maneira persistente, de maneira reiterada. Se aquele chato ou aquela chata você encontrar de novo, chegue e fale de Jesus novamente para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque um dia o chato ou a chata éramos nós. Eu lembro de mim. Eu não queria ouvir a palavra de jeito nenhum. E olha que eu nasci no lar cristão. Mas um período da minha vida eu não queria ouvir a palavra de maneira nenhuma. E eu lembro de uma jovem que hoje é missionária na Austrália, entre os nativos, né, daquele país. E ela sempre tentava me evangelizar e eu sempre tentava fugir. Mas sempre ela conseguia, eu não sei o que era aquilo. Eu lembro que eu ficava ali sentado, às vezes, perto de casa, com os amigos, né, que não eram amigos, o pessoal que estava comigo ali. E eu via ela passando, e quando eu via ela passando, eu dava um jeitinho de sair ali, me esconder e tal. Quando eu voltava, quando eu olhava para trás, ela estava lá e dizia: olha, Jesus te ama, viu? Ele te quer lá na igreja, o teu lugar é lá. Ele não esqueceu de ti não, viu? Ele morreu por você. Eu ficava muito chateado, irmãos. Eu era muito chato para ouvir a palavra. Viu? Mas teve um dia que eu ouvi a palavra, deixei de ser chato. Assim, ainda sou chato, mas para ouvir a palavra. Deixei de ser chato para ouvir a palavra, entrei na igreja, levantei a minha mão e disse: olha, hoje eu quero me reconciliar. Olhei para o lado, quem é que estava lá? Aquela jovem, aquela irmã, que reiteradamente, insistentemente, de maneira constante, acreditava que se ela persistisse, um dia aquela palavra ia entrar no meu coração e na minha mente. Então prega a palavra de maneira insistente, não desiste, que você faça isso em todos os momentos. E é isso que Paulo também orienta, que nós não podemos perder nenhuma oportunidade, independente da nossa condição. Ele diz que nós devemos fazer isso, quer seja oportuno ou não, a tempo ou fora de tempo. E às vezes nós interpretamos mal isso. Às vezes nós interpretamos assim, que nós temos que pregar a palavra, e se a pessoa que não quiser ouvir, nós temos que obrigar ela a ouvir. Temos que acordar ela para ouvir. Eu estou com vontade aqui de pregar, e aquele vizinho meu aqui, ele é uma pessoa que precisa ouvir falar de Jesus, mas ele tem um sono aí de tarde, de domingo, que ele não gosta de ser incomodado, mas hoje eu vou lá, para acordar ele. Porque há tempo e fora de tempo. O que Paulo quer dizer aqui é que nós não podemos perder a oportunidade. Esse a tempo e fora de tempo é para nós. Não é ir lá acordar o vizinho à força para ouvir a palavra. É se o vizinho estiver precisando ouvir a palavra quando nós estamos dormindo de tarde, aí a gente acorda e diz: é a minha oportunidade. Estou cansado, passei a semana todinha trabalhando, eu não queria ser incomodado, mas eu vou pegar minha Bíblia e vou pregar, porque é a hora oportuna agora. É a hora oportuna para levar a palavra de Deus àquele homem, àquela mulher que precisa ouvir falar de Jesus. Prega a palavra insistentemente, não perca a oportunidade, independente da condição. Quantas pessoas nós vamos visitar no hospital e a gente sai confortado, pelo amor de Deus, eu fico impressionado. A gente vai com todo cuidado e aquelas palavras, e a gente fica pensando para que as palavras sejam corretas, para a pessoa se sentir confortada. Aí a gente sai de lá, assim, meu Deus do céu, eu fui levar o conforto, quem está saindo confortado sou eu, como é que pode? É porque aquela pessoa aproveitou a oportunidade, ela estava no leito, muitas vezes até nem saiu de lá, foi de lá direto para o céu, mas ela não deixou de falar de Jesus, não deixou de expressar a sua fé, não deixou de falar do seu contentamento e da sua fé, que se ela não saísse daquela situação, ela encontraria o seu Senhor e viveria
para todo sempre com Ele nos mais altos céus. Então prega a palavra, em todos os momentos, não perca oportunidades. Uma vez eu estava evangelizando, e eu vi um casal brigando, eu era muito jovem, e eu vi um casal brigando, e eu disse assim, pronto, chegou a hora de eu evangelizar, e talvez resolver aquele problema, o casal está brigando, né? Então, com Jesus Cristo, eles vão parar de brigar. Que é isso? Quando eu entreguei o folheto, o cara rasgou o folheto e disse para mim assim, não sair daqui que vai apanhar tu agora, porque eu estou aqui discutindo um assunto com minha mulher aqui e tu está querendo se meter. Eu disse, perdão, depois eu volto, né? É porque não era oportuno naquele momento, ele está resolvendo uma situação particular dele. Eu que tinha que esperar a oportunidade. Então, assim, essa oportunidade é quando surgir para nós não perdermos de maneira nenhuma. Em nós também, através de nós devemos aproveitar esta palavra para utilizá-la para todo o seu objetivo. Já falei sobre isso, corrigir, repreender, exortar. E parece que tem crente que só tem palavra de correção, né? Só tem palavra de repreensão. Porque quando Paulo fala em exortar aqui, ele fala em animar. Nós utilizamos a palavra exortar para, assim, sempre para dizer que a gente está corrigindo, batendo, mas assim, o exortar que Paulo fala aqui é você pegar na mão do seu irmão e da sua irmã que está abatido ali, está fraco na caminhada, está até caído, e dizer para ele, olha, não se preocupe não que eu estou com você, o nosso Deus é forte, você vai se levantar dessa situação. Eu estou orando por você, vou caminhar junto com você. Nós vamos vencer juntos, você vai contar o testemunho. Então, a palavra de Deus, através de nós, ela deve ter o objetivo completo. Às vezes, a gente tem que corrigir, sim, alguém que nós encontramos e que está fazendo algo que não deve fazer, e nós devemos corrigir aquela pessoa. Às vezes, nós devemos repreender, sim, alguém que deve ser repreendido na palavra com algo errado que está fazendo. Mas, às vezes, nós devemos ser esses exortadores, essas pessoas que animam as pessoas, essas pessoas que mostram que, por mais que a prova ela seja grande, o nosso Deus, Ele tem um fim para essa prova, e o fim dessa prova é a sua resposta para a nossa vida, que nos anima, que nos dá esperança para continuar a viver, que nos mostra que vale a pena sofrer por amor a Cristo. Então, corrija, repreenda, mas também anime quem você puder animar. Tem muito crente precisando ser animado, viu? Muito crente precisando ser animado. Eu poderia até lhe dizer que tem mais crente precisando ser animado do que repreendido ou corrigido por aí. Porque nós vivemos em um tempo tão complicado que as pessoas elas se envolvem em situações extra-templo, né? Extra-reunião aqui nossa, que elas chegam na igreja muitas vezes aflitas, muitas vezes sem saber o que fazer, muitas vezes sem saber como proceder, e uma palavra faz toda a diferença. Um abraço faz toda a diferença, um aperto de mão. A gente está vivendo na pandemia, né? Então parece que por um tempo aí não podia dar um aperto de mão, ainda tem que ter cuidado, né? Mas assim, se não puder dar aquele aperto de mão, aquele abraço forte, a palavra, o olho no olho, né? A convicção do que você está falando para aquela pessoa faz toda a diferença. Então, utilize a palavra de Deus através da sua vida de maneira completa, com um objetivo completo, para que as pessoas elas sejam alcançadas. E por último, Paulo, ele diz aqui que nós devemos também fazer tudo isso na palavra de Deus, com longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência. E doutrina é o ensino correto. Então, quem lida com crente, seja novo convertido ou velho convertido, deve ser paciente. Nós, pastores, devemos, ou vivemos isso no nosso dia a dia. Se nós não tivermos paciência, a gente desiste de pregar a palavra, porque a gente prega e parece que terminou o culto, todo mundo esqueceu de tudo.
mas devemos continuar. A palavra de Deus, através de nós devemos fazer esse trabalho com paciência e com um ensino correto, com um ensino bíblico, com um ensino consistente, porque faz a diferença, irmãos. Faz a diferença. Quando nós fazemos isso de maneira a alcançar a vida das pessoas, nós vemos a diferença sim, na vida daqueles que ouvem e que são transformados pelo poder dessa palavra. Então as Sagradas Escrituras em nós e através de nós, elas são fundamentais para não só trazer bênção, nos abençoar, mas abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Quem crê assim diz amém. Deus abençoe a todos, irmãos.